Meus irmãos, não há dúvida nenhuma na igreja a respeito da existência de São Jorge. Nós podemos ter dúvidas sobre alguns acontecimentos relatados sobre ele, lendas criadas em cima da sua existência, mas nós não temos dúvidas nenhuma de que aquele jovem militar, nascido na Capadócia, hoje Turquia, de que ele existiu e era um jovem cristão, de filho de pais cristãos, de classe alta. São Jorge, ele, depois que perdeu o pai, a mãe veio com ele para a Palestina. E só retornando aqui, a sua existência é algo tão clara, tão segura, que Constantino, o imperador cristão, já no século IV, já havia mandado construir uma igreja em honra a São Jorge. Imagine, São Jorge morre em 303, no dia 23 de abril de 303, no início do século IV. E Constantino, neste mesmo século, já mandou construir uma igreja. No Egito, no século V, já havia mais de 40 igrejas consagradas a ele. E hoje nós temos vários países, cidades e igrejas dedicados a São Jorge. A Inglaterra, Portugal, Lituânia, o Oriente, que chama São Jorge de o grande mártir. Então nós temos vários lugares dedicados a ele. Então a sua existência é indubitavelmente, sem dúvida, quer dizer, nós não temos dúvidas da sua existência. Pois bem, então voltemos à sua vida. Então ele era um jovem cristão, e que quando foi com a sua mãe lá para a Palestina, ele resolveu ingressar na vida militar. E era um jovem inteligente, corajoso, de uma capacidade organizativa muito grande, de uma grande força física e de um porte nobre. E isso fez com que ele crescesse rapidamente na vida militar. Com 23 anos, ele já era capitão e já trabalhava na corte imperial, na corte de Diocleciano. Diocleciano, que foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. E neste período em que ele, promovido na corte imperial, em que ele tinha tudo para crescer na vida, Diocleciano resolve baixar um decreto em que todos os cristãos deveriam ser eliminados. O decreto foi para o Senado, e no Senado, São Jorge se levanta e critica a maldade daquele decreto, dizendo que aquilo não era justo, que não era justo fazer aquilo com os cristãos. Isto é, pelo simples fato dele isso fazer, ele já estava se expondo e se mostrando cristão. E aí Diocleciano ficou revoltado, o imperador, porque viu que o cristianismo já tinha se infiltrado, inclusive na corte e entre os seus militares. Mandou então, primeiramente tentou persuadi-lo, prometendo-lhe grandes coisas, riqueza, altos cargos, e ele negou, porque, meus santos, e isso, repito, isso não pode, pelo amor de Deus, ser uma realidade que nós sabemos apenas de cabeça. Isso precisa ser uma realidade que nós cremos no coração. Cristo é a nossa maior riqueza. Então era loucura, era perda de tempo o imperador querer oferecer cargos, riquezas e dons para São Jorge, porque quem a Deus tem, nada falta. Se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Salmo 72, versículo 25. Se eu vos possuo, se eu tenho Deus, nada mais me encanta os olhos.
Só vai me encantar os olhos aquelas coisas e pessoas que me levam a Deus. Aí sim, mas se me afastam de Deus, se me afastam de Jesus, aquelas realidades são esterco, como diria São Paulo. Pois bem, então, vendo que não tinha conseguido persuadir Jorge com os bens da terra, tentou então persuadi-lo com o temor. Então ele foi submetido a várias sessões de tortura, e as torturas dos romanos eram o cavalete, em que esticava a pessoa até soltar as articulações, algo muito doloroso. Uma outra era sujar a pessoa com vísceras e carnes podres, e depois amarrá-lo no chão onde houvesse ratos e vermes, para que ele passasse o dia inteiro tendo os vermes corroendo juntamente a sua carne e os ratos. Outro era matar um burro, um jumento, tirar as vísceras do jumento e colocar a pessoa dentro da barriga, depois de flagelada, colocar a pessoa dentro da barriga do jumento, fechar e deixar apenas a cabeça pelo lado de fora, para que aquela carne fosse apodrecendo com a pessoa dentro, e vindo as aves de rapina, né, tentando comer a carne podre, juntamente ferindo a própria pessoa. Então eram torturas crudelíssimas, e diz que ao final de cada sessão de tortura, Jorge era levado diante do imperador, e o imperador perguntava: você renuncia a Cristo? E você aceita os deuses pagãos? E ele dizia: eu não renuncio a Cristo, Cristo é o meu Senhor. Meus irmãos, é muito bonito ver isso, embora doloroso, é muito bonito ouvir isso, mas, como diz São Pedro Damião, numa homilia do século XI, São Damião diz que isso não deve ser apenas visto, mas isso deve ser imitado. Isto é, nós precisamos, quando nós celebramos um mártir, quando o padre, o sacerdote está ali vestido de vermelho do sangue daquele mártir, isso deve nos levar à imitação. Então nós precisamos pedir a Jesus que Ele nos conceda a graça, e nós precisamos colaborar com essa graça que Deus vai nos conceder, ou melhor, já nos concedeu. Se você é batizado, você já tem a graça de amar a Deus acima de todas as coisas. E se você é batizado, se você recebe Jesus na Eucaristia, se você é crismado, você tem as graças necessárias para amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quantas vezes, meus santos, numa primeira dificuldade, numa mínima dificuldade, desfalecemos na fé, no fervor, na generosidade, e caímos na frieza, na indiferença, na ingratidão, e livre-nos Deus, caímos na blasfêmia até. Livre-nos Deus disso. Isto é, nos revoltamos, dizendo: parece que Deus não me ama, parece que Deus não ouve as minhas preces, parece que Deus não cuida de mim, o que foi que eu fiz para merecer isso? Quer dizer, na primeira dificuldade, já nos afastamos de Deus. Pois bem, São Pedro Damião, então, ele diz: olha, pregando sobre São Jorge, nós precisamos ver e imitar. Pedir a Jesus, então, que Ele nos conceda esta força para que nós vivamos a nossa fé até o sangue, como diz a carta aos Hebreus, resistir até o sangue. E meus irmãos, principalmente no mundo de hoje, que mais do que nunca, se o mundo sempre foi hostil a Cristo, ao Evangelho, agora mais do que nunca, e não nos será dada uma opção de viver Cristo sem perder alguma coisa. Nós queremos ser cristãos, mas sem perder nada. Nós queremos ser católicos, mas sem comprometer nada.
nós queremos ser católicos sem sacrifício, nós queremos ser católicos sem dor, nós queremos ser católicos sem cruz, nós queremos ser católicos, como se diz, católico Nutella. Não, meus santos, isso não é para nós. Nós precisamos ser católicos de verdade, sabendo em que consiste a nossa fé. Então São Pedro Damião, nessa homilia do século XI, ele diz assim: isto nos ensina, São Jorge, isto nos ensina claramente que não podem lutar com força e eficácia em defesa da fé aqueles que ainda têm medo de se despojar dos bens da terra. Isto é, não poderá lutar por Cristo aquele que ainda está apegado às coisas da terra. Mas aí você diz: então tá bom, padre, então eu vou ser cristão, mas eu não vou ser combatente. Não, mas não existe isso. Nós até, os mais antigos e aqueles que estudam, vão se recordar que nós tínhamos uma maneira bem peculiar de falar a respeito de nós. Isto é, existe a igreja triunfante, aqueles que estão no céu. Existe a igreja padecente, aqueles que estão no purgatório, padecendo, se purificando. E existe a igreja militante, dos soldados de Cristo. Então nós somos a igreja militante, e nós não podemos dizer: eu quero ser católico sem lutar pela fé, eu quero ser católico sem defender a minha fé. Não, meus santos, com caridade, com respeito, com sabedoria, mas precisamos defender a nossa fé e propagar a nossa fé. Imagine se São Jorge dissesse: não, eu quero salvaguardar o meu emprego. Imagine se eu falar isso, eu vou perder o meu emprego, eu não serei mais capitão. E o que é que eu serei se capitão eu não for? Então nós precisamos olhar para esses exemplos do passado e ver que ainda em algumas profissões, ainda isso não chegou, mas está chegando cada vez mais. Vocês lembram, eu preguei já a respeito disso, acho que há uns 2 anos, de casas religiosas, orfanatos religiosos na Inglaterra, que foram fechados. Por quê? Porque as irmãs estavam sendo obrigadas a dar as crianças em adoção a casais homossexuais. E como elas não podiam fazer isso, elas tiveram que fechar as suas casas, as suas creches. Porque um cristão não pode dar uma criança para ser adotada por um casal homossexual. Padre, mas o mundo vai achar que eu sou antiquado, que eu sou preconceituoso. Mas o mundo está se tornando tão anticristão, não é apenas diferente, mas contrário, tão contrário a Cristo, que a nossa fé se tornará criminosa. E aqui, meus santos, eu já falei isso há muito tempo, sem sombra de dúvidas, há 10 anos que eu falo isso, e a cada dia nós estamos nos aproximando e vendo que isso se tornará real. O cristianismo se tornará criminoso, isto é, será crime se tornar cristão, porque as nossas posturas de há 2000 anos não serão mais aceitas pela cidade, pelo país, pelo mundo.